Olá a todos, meu nome é Rony, eu sou professor do Departamento de Letras aqui da UFV, tá? E hoje vou apresentar para vocês um programa que a gente desenvolve lá no departamento, que é o programa Padawan, né? É um programa vinculado ao NED, que é o em, Núcleo de Estudos Discursivos aqui da UFV, tá? E é um programa voltado para a formação de pesquisadores ou de jovens pesquisadores em análise do discurso. Tá? Vamos lá. Então, primeiramente, eu queria colocar, né, essa questão do vínculo, porque o objetivo principal, como a gente tinha acabado de falar, é procurar identificar e preparar estudantes de graduação a letras, principalmente, mas também de áreas afins, como comunicação, ciências sociais, história, geografia, direito, né? Pedagogia também, e outros, né, áreas afins, principalmente das ciências humanas, mas também de outras áreas, como nutrição, que podem utilizar do instrumental da análise do discurso. Né? Para começar a fazer esse percurso, né, essa trajetória em pesquisas e análise do discurso. Né? Essa iniciativa começou em 2023, né, quer dizer, no momento pós-pandêmico, quando a gente percebeu uma queda acentuada no número de candidatos, né, aos programas de pós-graduação no Brasil inteiro, mas principalmente aqui na UFV, né, e principalmente na nossa linha de pesquisa do programa de pós-graduação em letras, né, que é a linha de pesquisa estudos discursivos, linguística e estudos discursivos. Então, pensando nisso, nós começamos, né, o grupo, né, o NED, começamos a pensar em formas de trazer, de aumentar esse número de candidatos e também de pesquisadores, né, futuros pesquisadores. Né? E a gente partiu, né, da ideia de que, sabedores de que o fazer pesquisa em nosso país passou e ainda passa por momentos difíceis, né, acreditamos no potencial desse programa, né, como o primeiro passo para conseguir fazer os jovens graduandos, trazer, né, os jovens graduandos para o ambiente de pesquisa. Esse programa, acreditamos, também tem o potencial de se tornar fonte de estímulos renovados para os jovens alcançarem incentivos externos, como bolsas de iniciação, bem como mérito acadêmico, ao prepará-los para níveis mais avançados, como mestrado e doutorado. Então, o programa Padawan não é só ligado ali para ajudar o aluno que está ali no meio do curso, né, de letras, por exemplo. Ele também está ali preocupado com o futuro, né, o futuro dos pesquisadores. Né? Além do nome, né, Padawan, né, que significa aprendiz, né, no universo Star Wars, o programa segue algumas ideias propostas em O Caminho Jedi, né, escrito por Wallace em 2015, né, no que toca à organização das metas, a hierarquização dos membros e a metodologia das atividades pedagógicas. Veja, quando a gente trabalha nesse ambiente acadêmico, né, de pesquisa, tudo é muito sério, tudo é muito ríspido, e depois de um tempo as pessoas começam a ficar tristes com situações como a relação orientador, orientando, a questão de não conseguir bolsa, né? O estresse, porque tem uns que trabalham mais, outros trabalham menos. Então, isso tudo gera um imaginário de que o ambiente acadêmico é tóxico. Né? Não estou dizendo que não possa se tornar tóxico, que não tem esses problemas de toxicidade no ambiente acadêmico. Mas, para aquele que está começando, não, a gente não pode colocar para ele que tudo é ruim.
né? Então, a minha preocupação foi trazer alguma coisa lúdica, uma coisa que atraísse os jovens, né, a partir de questões pops, né, de um tema pop. Né? Então, Star Wars é um tema pop, tem mais de 40 anos, né, quase 50 anos no universo pop, e talvez seja uma das franquias mais conhecidas. Então, eu pensei, por que não unir, né, esse universo pop com esse universo de formação acadêmica? E aí, nós passamos para as questões de organização, seguindo, né, esse escrito, né, esse livro, que é o Caminho Jedi, né, seguindo uma proposta, né, de filosofia Jedi mesmo, né, de construção das relações entre orientandos e orientadores, nós partimos dessa ideia. Então, de modo semelhante ao proposto em O Caminho Jedi, o programa Padawan adota uma hierarquia que menos está relacionada a questões de assimetria, né, de poder, do que de conhecimento. Nessa linha, o programa procurará identificar jovens, identificar jovens pesquisadores por nomes que correspondam a etapas do treinamento a que esses jovens serão submetidos. Né? Com efeito, temos, né, aqui os mestres, né, que são responsáveis por identificar nas turmas de graduação os estudantes com potencial para fazer científico. Né? Também são atribuídos aos mestres as seguintes tarefas: né, ministrar palestras e minicursos sobre metodologia de pesquisa e sobre as teorias e análise do discurso, e orientar os padrões em treinamento individual e específico com fins de desenvolvimento de projetos de pesquisa de nível de iniciação científica. Né? Então, quando a gente fala o mestre aqui, pode confundir, né? Dentro da academia, a gente tem os doutores, os mestres e os graduandos, né? Mestrandos, coisas desse tipo. Aqui a gente segue uma hierarquia parecida, só que os mestres aqui somos nós, os professores. Não é? Que às vezes temos títulos de doutor, temos títulos de mestre, mas que temos essa potencialidade, né, essa capacidade de identificar o jovem com potencial e trazer ele para esse tipo de treinamento, né, e orientar. Né. O, e aí vem em sequência os padawans, propriamente ditos, né, que já são os iniciados, que passam pelas primeiras instruções e que serão, né, são tutelados por um mestre no que diz respeito às teorias e análise do discurso. Então, nós trabalhamos com uma equipe de profissionais que são professores e pesquisadores de análise do discurso, e eles se tornam esses mestres, né, que vão orientar esses padawans. Né? E os padawans são esses que já passaram pelas primeiras etapas do programa. Os younglings, né, que são, na tradução livre, seriam filhotes, né, são aqueles que começam, são os iniciados, aqueles que mostram alguma coisa, um potencial numa aula, né, ou nos procuram, né, que apresentam alguma competência para receber as primeiras instruções, né, sobre ciência em geral e sobre o fazer científico em linguística e análise do discurso. Né? Então, esses Jungianos, eles não precisam ter tanto conhecimento assim, pode estar iniciando mesmo o curso, pode estar no segundo período, terceiro período, eles vão começar a sua formação, né? Né? E como que a gente dialoga com esses jovens, né? Com esses Younglings e esses Padawans? Então, a gente coloca os três pilares, né? Do programa Padawan, que faz referência também aos pilares do caminho Jedi, como já foi colocado. Né? São três: a força de vontade, a busca por conhecimento e a autodisciplina. Então, a força de vontade está ligada à energia e à vontade de se tornar um pesquisador. Essa força deve ser motivada no espírito do jovem, pois ela é quem mantém
o trabalho, né, em desenvolvimento, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, essa força de vontade, ela parte do aluno também, mas ela também ela é incentivada pelo mestre. A busca por conhecimento. Este é um pilar que está ligado à ignorância. É, não no sentido de vergonha, né? Ignorância só como motivo de vergonha, como quando se opta por corrigi-la. Tá? Ou ignorância no sentido de brutalidade, né? O cara é bruto, ignorante. Não, é que não tem o conhecimento. Assim, fomentar a busca pelo conhecimento constante é uma das tarefas dos mestres e uma das obrigações dos padawans. A autodisciplina também, né? Tem-se autodisciplina sempre que se pensar no aprimoramento constante de técnicas de estudo, bem como no desenvolvimento da compreensão da problematização científica em linguística barra análise do discurso. E o programa também como eu já havia comentado, separado em etapas, né? Em etapas e metas a serem cumpridas. Né? E essas etapas, normalmente, elas duram 6 meses, um semestre, porque não criamos para o programa esse regime que acontece nas disciplinas ou em programas de extensão, né, em que o aluno tem que ficar tenso porque vai fazer prova, alguma coisa do tipo. Não, ele é espaçado, ele é lento, ele é feito de uma forma mais tranquila, para que o aluno possa absorver essas questões e decidir, realmente é isso que eu quero, não, realmente é isso que eu quero, ou nesse momento eu não estou pronto. Tá? E ele pode retornar num outro momento. Essas questões de obrigatoriedade, como nas disciplinas de graduação, pós-graduação e de extensão, não há aqui. Né? É um pouco mais tranquilo. Mas tem objetivos, né, metas a serem cumpridos. Então, então, na primeira etapa, né, logo após a identificação dos Yugolins, na triagem, cria-se um grupo que manterá encontros semanais, nos quais serão desenvolvidas competências sobre metodologia de pesquisa, os gêneros acadêmicos e o discurso científico, bem como sobre os principais conceitos e análise do discurso. Isso porque a forma de trabalhar o conhecimento científico, ou a metodologia de pesquisa, como se chama, né, é a partir da análise do discurso, não a partir da metodologia de pesquisa. Né? Então, a gente analisa o discurso científico, a gente vai desmembrando, decompondo o discurso científico, mostrando as suas partes, para que o aluno entenda questões de metodologia e de prática científica. Né? Então, dentro dessas etapas, os Yugilins fazem, né, sejam capazes de refletir sobre o fazer científico em geral, refletir sobre os princípios em análise do discurso, desenvolver resenhas acadêmicos científicas de livros que têm potencial para se tornarem foco de problemáticas em análise do discurso e corpos de pesquisa. Né? Normalmente, esse final aqui, quando tem um Yugilin, né, muito avançado, ele normalmente consegue desenvolver resenhas, né, que podem ser até publicáveis. Né? Então, a gente já começa com um trabalho aqui muito interessante com relação até mesmo a publicações. A segunda etapa, né, os agora deixam de ser Yugilins e passam a ser Padawans, ainda em grupo serão apresentados uma teoria específica da análise de discurso. No caso, né, do nosso grupo, né, a gente optou por trabalhar com a teoria semiolinguística do discurso, uma teoria relativamente fácil, né, mas com muito potencial de análise, né, de capacidade de análise. Então, é uma teoria que os alunos, os iniciantes, conseguem absorver muito bem. Né? E com a ajuda do mestre, né, procurarão problematizar um tema em análise do discurso. Ao final dessa etapa, espero que o Padrão seja capaz de desenvolver e apresentar um projeto de pesquisa em análise do discurso, teoria linguística, sobre a orientação do seu mestre. Né? Hoje, eu fico muito feliz, porque nessa edição do CIA 2025, muitos trabalhos, né, que vão ser apresentados por alunos da Letras, né,
são frutos dessa primeira etapa, dessas primeiras etapas do projeto Paraná, que começaram em 23. Né? Muitos trabalhos vão ser apresentados aqui e são frutos dessas etapas. Por fim, uma advertência que a gente sempre faz, né? A relação com os padawans, né? Em relação aos padawans. Né? É comum que os novos padawans sejam tentados pela autopiedade ou a se sentirem inadequados para a tarefa em questão. Esses sentimentos cessarão em poucos meses, uma vez que tenham estabelecido um relacionamento profissional com seu mestre. Então, vejam, de tudo que foi dito aqui, né, a gente sabe que vai chegar um momento que os padawans vão começar a ficar, será que eu sou para isso mesmo? Ou não faço isso? Isso é uma questão que sempre aparece, né, em termos desse tipo de problemática. Mas nós, né, os mestres, estamos com eles, né, sempre trabalhando, orientando, e eu fico muito feliz porque eu vejo frutos disso, né, desde 2003, a gente já está passando de 2025, então são quase 4 etapas, a gente vai começar uma etapa agora, né, e, e o projeto ele mostra o potencial. Temos muitos alunos, né, com potencial para o mestrado, né, e quem sabe no futuro agora com o doutorado no departamento de letras. Né? Então é isso, gente. Esse é o programa. Com mais informações, se vocês quiserem, é só me procurar, né, no departamento de letras. Né, o e-mail tá aqui, né, tá no formato, mas é tranquilo, é ronivale@ufv.br, né, ou procurar na página do Instagram o NED, né, o Núcleo de Estudos Discursivos da UFV. Obrigado.